Vamos falar sobre o medo e como a gente usa isso às vezes pra falar mal da gente? Esse foi um assunto que parou muito a minha mente esses últimos dias, né? Aí você me diz, por quê, Gabs? Por quê? Eu fui convidada pra participar de uma palestra com mais algumas outras influencers em Curitiba. Uma palestra. Euzinha, Gabs. Primeira coisa que eu pensei foi, ferrou, eu vou ter que falar na frente desse monte de gente. Aí você vem e me pergunta, né? Gabs, você já fala com um monte de pessoas todos os dias nas suas redes. Qual que é a diferença? De fato, se eu olhar dessa forma, realmente não tem diferença nenhuma. Uma coisa não tem que ser mais importante que a outra. São só duas ferramentas de comunicação, ó. Diferentes, porém ali, ó, mesma coisa. Nenhuma mede o meu valor. Só que, lá no fundo, na nossa mente, essa coisa doida que a gente fica aqui nos pensamentos, imaginando, mas tem um lugar de mim que acha realmente que uma coisa tem mais valor que a outra. E com isso a gente fica lá inventando coisas. E a mente é meio doida nesse nível. A gente fica inventando coisa, fica falando mal da gente pra quê? Pra gente ficar mal depois. Foi aí que o bicho pegou pra mim. Na verdade, o que eu acho que eu mais tenho medo é de não ser aprovada, de não ser gostada. E aí, quando eu entro nessa noia, eu fico lá produzindo 1001 motivos pra confirmar que eu realmente não vou ser aprovada e nem que eu vou ser gostada. Coisas do tipo, eu nem sou boa o suficiente, tem tanta gente melhor que eu. Como é que eu posso ser útil aqui? você conhece isso? Essa viagem mental que a gente faz só pra confirmar que o medo é real e que o que a gente tá sentindo é realmente aquilo mesmo? Pois é, meu anjo, é nessa hora que a gente tem o quê? Tem uma decisão muito importante na nossa mão. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre uma premissa. Uma coisa que já é sua, só que talvez você não saiba disso. Você precisa saber que você não precisa ser aceito. Veja bem, se você tá ali, em qualquer cena que você estiver se questionando, você tem afinidade pra tá ali. E se você tem afinidade pra tá ali, você não precisa ficar pedindo licença, você não precisa ficar pedindo aceitação. Porque se você tá ali, é pra você tá ali. Olha só que coisa. Você não precisa ficar questionando a sua importância na cena, que é uma coisa, né, que a gente faz pra caramba, sabe? Você não precisa ser aceito, você não precisa da aceitação de ninguém, e não é nem por nada, só porque você já é aceito. E eu sei que às vezes a gente pode achar que não, que a gente precisa ser aceito e tudo mais, mas é só porque a gente esquece dessa premissa básica, mesmo. Nós somos totalmente aceitos, e eu sei que isso é uma coisa nova, você talvez nunca tenha nem pensado sobre isso, só que assim, venhamos e convenhamos, essa não é uma sensação muito melhor do que essa que a gente sente de eu preciso ser aprovado, eu preciso ser aceito, eu não sou bom bastante e tudo mais? Então, não vale a pena de repente a gente treinar isso todos os dias, de lembrar que a gente é aceito e que a gente é tudo de bom? Sabe, por experiência própria eu posso dizer pra vocês que sim. Toda vez que eu faço essa escolha de ter isso na minha mente, as coisas são muito mais gostosas, muito mais naturais e não tem toda essa brisa que faz a gente ficar mal. Sério, esse detalhinho que tá com a gente desde sempre, desde a nossa criação, e lembrar disso muda tudo. Só que assim, quando a gente tá com medo, a gente distorce tudo, a gente não vê a verdade. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente inventa coisas pra dizer que o medo tem razão, que o medo tem força. Só que não é bem por aí. O medo, gente, é só mais um filtro. É só uma coisa que a gente bota na frente das situações e das pessoas pra gente ver outra coisa do que tá sendo mostrado. Só que, olha só, uma boa nova. Se o medo é a gente que coloca, adivinha quem consegue tirar? A gente! É esse filtro que a gente usa pra se olhar e falar mal da gente. Foi esse filtro que eu usei pra olhar pra essa palestra e ficar com medo, achando que eu não sou capaz, que eu não sou útil, que eu não sou isso, que eu sou aquilo. Só que quando eu entro no meu estado de entrega, que é um estado sem medo, é um estado assim, que eu só quero fazer pelos outros, as coisas ficam muito claras e fica até meio ridículo. Fica muito claro tudo que eu usei pra falar mal de mim, tudo que eu inventei. É muito louco porque geralmente a gente nem se dá conta de como foi a gente mesmo que bolou esse plano maligno de falar mal da gente mesmo. Contra a gente contra a gente. E no fim é sempre isso, é o que a gente pensa sobre nós mesmos que faz a gente sentir o que a gente sente. E assim, meu amor, é claro que não foi da noite pro dia que eu comecei a olhar pra essas coisas e sair delas rapidamente. Isso é um treino diário. A gente passou a vida inteira aprendendo totalmente o contrário disso. Que a gente precisa sim buscar pela aprovação e pela aceitação, que o medo é real e que não é só uma forma de distorcer as coisas que a gente vê. Então sim, isso é um treino, é um lembrete da verdade sobre isso. E esse é um treino que eu convido você a fazer junto comigo e com todos aqueles que já estão querendo ver as coisas como elas são de verdade. Sem medo, sem sensação de aprovação, de aceitação e tudo mais. Só com aquela coisinha gostosa do eu sou maneiro, eu sou da hora, eu sou aceito. Então fica aí a escolha
escolha: ficar no medo ou reconhecer que a gente está viajando e que existe uma outra forma muito mais legal de ver as coisas. Vamos nessa comigo, meu amor? Hey, guys! E os besitos de hoje são para Giovanna Valadares, Mel Marcelli, Delicada feito coice de mula, eu te amo, Andy Carly, Rebeca Vitória, André Vitor, Carol Alves, Stephanie Pires e Jean Ribeiro. Um beijo pra você.